Eu decidi fazer esse vídeo porque tem muita gente realmente querendo saber como é que tá a situação da Coreia. É muito difícil fazer um vídeo pro YouTube sobre isso, porque todo dia realmente as notícias mudam, novas coisas acontecem, então é muito difícil ter um conteúdo muito atualizado. Então eu vou meio que passar minha experiência aqui nesses últimos 2 meses e meio, com todas as medidas que foram tomadas, sendo uma estrangeira aqui. Então talvez seja um vídeo um pouco longo. A Coreia veio se destacando em como lidava com toda essa situação por não ter feito realmente uma quarentena totalmente fechada no país inteiro. Eles tomaram outras medidas e está funcionando bem, pelo menos até agora. E aí eu decidi falar um pouquinho disso porque tem muita informação, tem muita coisa, né, bagunçada, tem muita informação que é só em inglês, então peguei um conteúdo para tentar passar para vocês também, depois de traduzir, e me senti na obrigação, né, de passar um conteúdo mais sério, mais responsible para vocês. Eu vou começar com a minha história aqui. Tentar dar uma resumida, não é a primeira vez que eu vim pra cá, eu já vim aqui pra Coreia outras vezes, o pessoal que me acompanha já no canal sabe. Vim pra cá nessa última vez, eu cheguei aqui dia 30 de janeiro. A situação já estava muito complicada na China e aqui ainda não se falava muito, se falava, mas era tipo, não tinha realmente chegado, então tava tudo sob controle, tava tudo funcionando normal, eu não senti nenhuma diferença e tava tudo bem. Tinha cerca de 7 casos confirmados. E não era uma polêmica, assim, não era um tópico. O pessoal continuava andando sem máscara normal e estava movimento normal nas ruas. E aí, obviamente, o número de contaminação foi crescendo e a gente teve um pico muito grande aqui a partir do dia 21 de fevereiro até o dia 7 de março, quando deu uma estourada na cidade de Daegu. E foi uma situação específica que aconteceu lá, que era uma senhora de idade que estava contaminada. Não entendi ao certo ainda se ela realmente se recusou a fazer o teste ou se ela não sabia e mesmo assim foi para a igreja. Resumindo, ela foi para a igreja, estava contaminada e contaminou uma galera, chegou aí para sauna também, pelo que eu entendi, contaminou mais uma galera. E aí foi uma coisa de dia, tipo, 21 de fevereiro a gente tinha cerca de 209 casos confirmados e aí do nada até dia 7 de março, que foi o quê? 2 semanas, aí 2 semanas tinha 7.000, assim, casos confirmados. Então foi um pico muito alto e muito rápido. Para quem não sabe, a cidade de Daegu fica um pouco mais ao sul do país. Fica a cerca de 4 horas de distância, eu acho, de ônibus. 3 a 4 horas de distância de ônibus da cidade de Seul. Então, por ser uma cidade um pouco mais distante, o impacto não foi tão grande aqui em Seul. Na verdade, na primeira semana, quando realmente teve um aumento de casos, o pessoal aqui ficou um pouco assustado. Teve muita coisa que fechou, principalmente nos bairros mais movimentados, assim, tinha muita coisa fechada. De 50% a 40% das coisas estavam fechadas. E a partir daí, senti que a gente ficou uma semaninha meio que numa quarentena, assim. Tipo, não foi decretado 100%, o governo não falou, não saiam de casa. As coisas não ficaram totalmente fechadas, mas muitos estabelecimentos optaram por fechar. Muitas pessoas decidiram ficar em casa, porque podia realmente dar uma subida aqui também. Então foi cerca de 2 semanas que realmente estava muito pouco movimentado. Seul é uma cidade muito grande, tem muita gente sempre, em todo lugar, no metrô, na rua, andando. Foi a primeira vez que eu vi Seul tão parada na minha vida. Aqui em Seul, aos poucos, as coisas foram voltando ao normal. As lojas voltaram a abrir, o movimento ainda estava menor. O governo pedia para, se não tivesse realmente necessidade de sair, que ficasse em casa. Escolas foram fechadas, universidades começaram a fazer aulas online. E começou a seguir desse jeito. A gente está assim há quase um mês, um pouquinho mais de um mês. Lembrando que eu não sou nada dessa área de biológicas, eu sou da área de humanas 100%. Mas aí a grande pergunta é, como é que a Coreia conseguiu, né, abaixar essa curva? Tipo, não deixar ela um pico tão alto, crescente, ela deixou mais, né, aqui, ó, ameno. Então, desde quando deu esse estouro lá na cidade de Daegu, a Coreia se dedicou a 100% fazer testes e monitorar os casos. Então, por exemplo, eu levantei alguns dados e até hoje eles já testaram mais de 500.000 pessoas, mais de 10.000 foram casos confirmados e desses 10.000, 7.000 já se recuperaram. Porém, agora eu vi uma última notícia, é que algumas pessoas que já tiveram contato com o vírus e que já se recuperaram, o vírus está aparecendo de novo. Então é muito complicado porque é um vírus novo, ninguém ainda sabe como ele vai reagir. Então até realmente essa situação ficar 100% equilibrada, vai um tempo. Eu estou acompanhando um pouquinho da situação do Brasil pelos meus amigos, pela minha família, e eu senti que
lá o negócio está bem mais complicado do que aqui. Lá tem realmente uma quarentena. Tem muita gente que não respeita, óbvio, mas tem muita gente que não tá saindo de casa, que tá, tipo, real ficando em casa. E além da Coreia começar a se dedicar 100% em fazer todos esses testes e testar todo mundo que aparecesse para testar, eles também começaram a traquear todos os casos novos. Então, literalmente, todo dia eu recebo uma mensagem no celular, um alerta de emergência, que não é com base no meu número, é por base de localização. Então, se eu chego num bairro e tem algum novo caso nesse bairro, eles me mandam um alerta e falam, teve um novo caso, assim, assim, assado, região tal, tal, tal. Então, todo dia eu recebo informação sobre isso e a partir do momento em que eu chego num bairro que tem um novo caso, eu sou informada. Então, a partir daí, eles conseguem controlar melhor e deixar as pessoas mais cientes de como as coisas estão acontecendo. Como eu falei, aqui não teve 100% uma quarentena decretada, as coisas fecharam por 1-2 semanas quando teve o grande estouro e depois voltaram a abrir aos pouquinhos e hoje, tecnicamente, eu acho que está de 80%, quase 90% de tudo funcionando normalmente. A questão das aulas foi uma ordem do governo de serem canceladas ou de seguirem sendo online. Mesmo com essas medidas do governo, muita gente também só está saindo se precisa. E outro ponto muito interessante é que os estabelecimentos estão fazendo sua parte. Então, em toda loja que você entra, seja restaurante, seja loja de compra, seja cafeteria, não importa. Todo lugar sempre tem um vidrinho de álcool gel para você usar. Alguns lugares estão proibindo a entrada de pessoas que não usem máscara. Uma coisa muito interessante que eu cheguei a ver ontem, eu estava no Starbucks e eles literalmente colocaram, tipo, sabe aquelas faixas de organizar fila? Eles colocaram essa faixa na frente do balcão para ter uma distância total de 2 metros entre o atendente e a pessoa que estiver comprando. Então, os estabelecimentos estão tomando providências, o governo está tomando providências, todo mundo... assim, eu acho que a sociedade coreana em si, aqui é a minha opinião, tá? Pelo amor de Deus. Eu acho que por eles já terem passado por outros tipos de pandemias, eles sabem como lidar, eles estão acostumados a usar máscara, tanto por épocas de poluição, tanto pela galera que tem alergia a pólen na época da primavera. Normalmente aqui, tô resfriado, tô com gripe, eles já usam máscara. Então é uma cultura já um pouco diferente com relação a isso. E obviamente isso influencia. A Coreia lidou muito bem, mas a gente tem que considerar alguns fatos, que o primeiro deles, a Coreia é um país muito pequeno comparado ao Brasil. A gente não consegue, literalmente chegar e falar, vamos fazer a mesma coisa que a Coreia fez. Começa a testar todo mundo e deixa tudo aberto funcionando. O Brasil é muito grande, eu acho que a consciência das pessoas é diferente, não querendo falar, nossa, os coreanos são incríveis, certos e perfeitos, e os brasileiros, nossa, eles não sabem que tem que ficar em casa e tem que usar máscara. Não é isso. São culturas diferentes, são cabeças diferentes e não tem certo e não tem errado. Tem aquilo que funciona melhor no país e na cultura, né, do país. Então, por ser algo muito incerto, por ser algo novo, que as pessoas realmente não sabem como vai ser daqui para frente, a mutação que o vírus sofre. Eu estava lendo algumas notícias que o vírus que tem aqui na Coreia não é o mesmo que tem no Brasil, e também não é o mesmo que tem na Europa, que não é o mesmo que tem nos Estados Unidos. Então, tudo isso dificulta também todo o processo de realmente achar uma cura, uma vacina, um tratamento. Estou esperançosa, acredito que as coisas vão se resolver e é muito legal, às vezes, numa situação tão difícil, tão triste dessas, a gente vê o bem, o ser humano literalmente fazendo bem pro próximo, ajudando o outro. E uma dica que eu quero dar para quem está me assistindo, para quem me acompanha aqui já há algum tempo, para quem caiu nesse vídeo do nada, eu sei que parece hipócrita da minha parte, porque eu estou num café sem usar máscara, mas se você puder ficar em casa, fique em casa, só sai se necessário. Se precisar sair, usa máscara. E eu acho que o mais importante que tudo isso é você cuidar da sua saúde mental. Então não pira, respira, procure coisas interessantes. Eu sei que é muito difícil nessa situação, porque começa a vir notícia de tudo quanto é lugar. Medo de muita gente, ansiedade de muita gente, preocupações extremas com o mundo e com tudo. E eu acho que isso pode fazer muito mal. Eu fiquei muito mal uma semana aqui, quando começou a dar uma estourada, principalmente por estar longe da minha família, por estar em outro país. Eu fiquei muito mal e eu tive umas crises de ansiedade tecnicamente pesadas e eu precisei parar. Eu precisei parar de ver notícia, eu precisei parar de procurar informações sobre o vírus aqui, sobre o vírus no Brasil, porque senão eu ia ficar muito mal. E é muito difícil a gente conseguir realmente focar e filtrar o que não é bom, o que não vai agregar pra gente agora,
mas é um exercício que eu tô tentando praticar também. Filtre, procure coisas interessantes, procure coisas legais, pega uns 5 minutos, conversa com a sua família sobre qualquer outro assunto. Eu sei que é difícil, mas tenta conversar, sei lá, conversar com seus amigos sobre qualquer outro assunto. Assiste coisas que vão te relaxar. Eu normalmente gosto de assistir, tipo, desenhos bobinhos, ou às vezes até assistir Turma da Mônica, ou qualquer coisa que não me faça pensar muito, alguma série bem divertida, bem de leve, pra dar uma espairecida, porque é muito importante a gente conseguir, tipo, tentar ficar bem numa situação dessa. Se vocês precisarem desabafar ou, sei lá, compartilhar qualquer pensamento que vocês tenham, a opinião de vocês, os comentários estão aqui abertos. Meu Instagram também, Thaís Genaro, com 2 Os no final. E é isso. Acho que eu falei muito, mas espero que tenha ajudado. Eu vou deixar links para vocês se informarem com relação e links onde eu peguei as notícias para falar nesse vídeo, tudo na descrição. Então é isso. Lava as mãos e até o próximo vídeo.